Pai do Senhor, meus amados irmãos, prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Vamos estar continuando a nossa série do Sermão da Montanha e hoje nós vamos estar falando sobre o tema o sal da terra, a luz do mundo. Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16, diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Por que Cristo nos assemelhou a coisas tão triviais como sal e luz? Qual era o seu objetivo com isso e quais são as implicações disso para a nossa vida diária? Talvez seja um dos assuntos que mais diga respeito à nossa vida íntima, pessoal e à nossa vida diária e que tenha relação direta com o nosso cotidiano. Qual o significado, nesse texto, do sal? O valor do sal tem sido estimado desde os tempos memoriais. Os soldados romanos eram pagos com sal, e se algum deles era desleixado no cumprimento dos deveres, dizia-se que não valia o seu sal. Em todas as sociedades antigas, o sal era usado como sinal de amizade, conceito que ainda prevalece. No mundo árabe, se um homem participa do sal do outro, isto é, se toma refeição com este, aquele que está sob a proteção e cuidado do anfitrião, por exemplo, pode se tornar ou ficando sendo seu pior inimigo se alguém chegar à sua tenda e comer de seu sal, o hospedeiro. Nesse caso, ele estaria obrigado a protegê-lo e a fornecer-lhe provisão como se fosse o mais prezado amigo. Dessa ideia surgiu o conceito da aliança de sal, mencionada em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 5, onde Deus fala de uma aliança de sal que fez com Davi. Antes dos tempos dos tabeliães, que podiam autenticar a legalidade de um documento, quando duas partes transacionavam um acordo, regatavam sobre as condições até chegarem a um acordo definitivo. Então juntos comiam sal ou porções de alimento. O ato de comer o sal sujeitava-os àquilo que chamavam de pacto de sal. Este pacto ou aliança estabelecia um contato e um contrato inviolável. Deus prescreveu o sal como parte necessária dos sacrifícios. Toda oferta dos teus manjares temperás com sal, e à tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Levítico capítulo 2, verso 13. Então você percebe que é uma cultura do judeu associar o sal. Deus disse que se não adicionassem sal à oferta, ele seria inaceitável. A oferta devia ser integral, e sem o sal ela era incompleta. E qual o significado do sal insípido, que não salga, que é sem sabor? Bom, olhando para a palavra, nós vamos perceber que Jó refere-se ao sal como ingrediente necessário à alimentação ao formular a pergunta: comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Jó capítulo 6, verso 6. Já nos tempos de Jó, os homens reconheciam a importância do sal e lhe atribuíam especial significado. Quando o Senhor disse aos discípulos: vós sois o sal da terra, em Mateus capítulo 5, verso 13, estava falando de algo trivial, mas de grande significado na experiência deles. Era a cultura deles. Se o sal perdesse o sabor, seria apenas areia, e a areia nada valia. O Senhor falou aqui de uma qualidade de vida que devia manifestar-se nos que o conheciam, que aprenderam a sua verdade, que haviam depositado nele a sua fé. Estes deviam ser o sal da terra. O sal, em determinado momento do ano, por volta de 3 meses, no Mediterrâneo,
perdia o sabor por uma reação às condições naturais da natureza. Esse sal era pego para ser jogado nas ladeiras íngremes e muito escorregadias das cidades para evitar acidentes. Daí a expressão de Jesus: para nada mais serve a não ser pisado pelos homens. Então, quando Jesus fala que se o sal se tornar insípido, se referindo a nós, para nada mais servia senão para ser pisados pelos homens, era porque em algum momento do ano eles pegavam esse sal insípido e jogavam nas ladeiras exatamente para ser pisados pelos homens. Os crentes, neste conceito, são o sal que preserva o mundo. E este é um conceito que vem sendo falado no meio cristão. A pergunta é: está correto essa interpretação? Nós devemos ser o sal da terra de Deus aqui nesse mundo para preservar o mundo? Os nossos antepassados, viajando através, eles, de algumas estradas e algumas caminhadas, eles dependiam da carne salgada para o seu sustento. Devido a esse conceito comum, consideramos essa passagem como um ensino do Senhor de que os crentes são o que irão preservar a terra. Alguns acham que a presença dos crentes no mundo poupa-o do juízo e que este mundo é um bom lugar, porque aí vivem os crentes. Esta ideia baseia-se num conceito errôneo de que o mundo é aos olhos de Deus. O mundo é totalmente corrupto, querido ouvinte. O sistema mundial está sob juízo divino e Deus não está engajado na preservação desse mundo ímpio destinado à condenação. Quando Cristo disse: vós sois o sal da terra, não queria dizer que eles, os discípulos, haviam sido postos no meio da corrupção para purificar o que estava contaminado. Não tem sentido. O mundo jaz no maligno e está contaminado por isso. Então, somente Cristo, quando voltar nas nuvens do céu, ele sim tem o poder de trazer purificação e preservação a algo que está tão contaminado. Não são os crentes que purificam o mundo. Agora tem um outro conceito nesse texto que é sobre luz, dizendo que nós somos a luz do mundo. E por que nós fomos comparados à luz? Para suplementar esse ensino, o Senhor usou mais uma figura, dizendo no verso 14: vós sois a luz do mundo. A natureza da luz, querido ouvinte, é brilhar. Não existe luz que não se comunica. Não há luz contida em si mesma. Uma lâmpada apagada é apenas uma lâmpada. Quando ela é acesa, ela produz luz. A luz pode originar-se numa estrela distante e percorrer um espaço de 10 anos-luz. Todavia, ela não se cansa de brilhar, não cessa de fazê-lo. É de sua natureza brilhar. Então, a natureza natural do sol é brilhar. A natureza a manifestação natural de uma estrela é brilhar. E a manifestação natural da vida do crente é brilhar. Cristo disse que nos fez luz do mundo. E sendo assim, não podemos encerrar-nos em nós mesmos. É da natureza do Filho de Deus comunicar a luz que lhe foi dada. Quem viaja pela Terra Santa fica impressionado com o número de aldeias edificadas sobre os topos das colinas, onde podem ser refrescadas pelas brisas. Ali também podem defender-se melhor dos invasores. Em vindo à noite, a luz das casas nas colinas não pode ocultar-se. De longe, sabe-se a localização da aldeia próxima por causa da luz que vem do topo da colina. Isso se dá para quem está no mar, viajando e chegando à terra. Quando você está viajando no mar, em alto mar, e você vai se aproximando da costa, você de longe vê as luzes. Assim é a sua vida e a minha vida, pela graça e a misericórdia de Deus, diante do Senhor Jesus e diante das pessoas. As pessoas veem a sua luz, que é a luz de Cristo, e o caráter de Cristo brilhando no seu. Embora tenhamos inventado métodos de blackout em tempos de guerra, o Senhor disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É inconcebível que alguém acenda uma lamparina apenas para colocá-la debaixo de uma vasilha de medir ou debaixo da cama, de sorte que a luz não brilhe. A luz é luz para brilhar. Paulo torna e deixa bem claro que o crente recebeu luz e deve deixá-la brilhar
demonstrando a palavra da vida. Comunicar a palavra de Deus é deixar a luz brilhar, como também o é viver segundo as Escrituras diante dos homens. Se o crente se fez luz, deve-se ao ministério da palavra em sua vida. O brilho da palavra de Deus é a luz da vida do crente. Paulo ressaltou que o nosso relacionamento com a palavra de Deus é tal qual que devemos desincumbir-nos de nossa responsabilidade como luz do mundo. Essa figura retrata o mundo como estando em trevas, sem luz no pecado, e mostra o crente como luz no meio das trevas. Visto que é da natureza da luz comunicar-se, diz Deus que seu propósito é que a palavra que se fez luz em nós seja comunicada por nosso intermédio, de sorte que os homens dos quais se criou fome e sede de justiça, aproximem-se da luz. O Evangelho de João trata do mesmo assunto, querido ouvinte. Somos apresentados ao João Batista, que apareceu no meio das trevas morais e religiosas da sua época, como luz. Sua vinda cumpriu promessa feita na palavra de Deus. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. João, capítulo 1, versículos 6 ao 8. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você a respeito desse grande mensageiro da vinda de Cristo. João veio como luz, não como foco de atração, mas para refletir a luz que lhe foi dada, de modo que por seu intermédio os homens fossem atraídos para a fonte de luz. O apóstolo viu o Batista como a luz que refletia a luz. Seu ministério não devia atrair os homens para si próprio, mas para a luz. Por isso, quando os homens vieram a João e lhe perguntaram se ele era o Messias, ele disse que não. Ele era uma luz para trazer os homens a Cristo. Que a nossa vida, querido ouvinte, em Cristo, seja como um sal útil e de bom uso, e uma luz que leva as pessoas a olharem para Cristo. Então, que nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Que a sua vida, que o seu comportamento, e o meu, o nosso, que as nossas palavras, que as nossas atitudes sejam como alguém que resplandece o Evangelho do Senhor Jesus como luz no lugar em que estamos. Então eu diria que eu e você, querido ouvinte, começamos a ser luz dentro da nossa família. Começamos a ser o sal da terra, cheio de sabor, no lugar em que estamos plantados, na cidade que nós estamos plantados, na igreja que nós estamos envolvidos com ela. Por mais simples que pareça, e por tão poucas pessoas que alcançamos, são essas poucas pessoas que alcançamos que nós comunicamos a luz do Evangelho através do nosso caráter e através da nossa personalidade e através da nossa maneira de ser, pensar e existir. Então, se você quer ser útil nas mãos do Senhor, seja luz nas suas mãos. Tu és um vaso de bênção, querido ouvinte. Tu és a luz do mundo, o sal da terra. Entenda que o seu caráter e a sua vida, ela vai ser esmerilhada, ela vai ser afunilada no caráter de Cristo, exatamente para cumprir esse propósito. Então, que Deus te abençoe grandemente, que eu e você sejamos a luz do mundo, o sal da terra, no nosso casamento, na educação do nosso filho, com os nossos vizinhos, na nossa maneira de lidar com a nossa vida financeira, não mentindo, não procedendo mal, não cobiçando, não tendo avareza, ganâncias, conquistando as coisas segundo o Evangelho do Senhor Jesus, com pureza no coração e amor. E o Deus de paz será conosco, para que a luz do Evangelho brilhe em nossa vida. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. E se você quiser ainda assim ouvir essa mensagem, ela estará disponível no YouTube. Basta você procurar pelo tema da mensagem, Sal e Luz, as bem-aventuranças, e você encontrará e você poderá ouvir e compartilhar essa mensagem. Que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.